Se você quer saber quais são as forças mais importantes no estudo da dinâmica e como calcular uma força resultante, então esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a primeira aula de dinâmica aqui no canal e ao contrário da cinemática, onde estudávamos o movimento sem se importar com as causas, aqui em dinâmica as causas são extremamente importantes. E o conceito inicial que vamos ver é o conceito de força. Mas o que é força? Vamos pensar o seguinte. Imagina aqui que eu tenha um caixote de madeira, certo? Ele está aqui em repouso, está parado. Aí uma pessoa se aproxima desse caixote e vai interagir com ele, certo? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai empurrar esse caixote. E dessa maneira, ele consegue movimentar ele. Olha que interessante, se ele tivesse empurrado, em vez da para a direita, empurrar para a esquerda, o caixote teria feito um outro movimento. Então, o que a gente tem que perceber? Que a força é uma grandeza vetorial. Ela tem um módulo, que é um tamanho, né? Ele pode fazer mais força ou menos força. Tem uma direção, que no caso aí é a reta que está o vetor, né? Horizontal, vertical, diagonal, com um certo ângulo aí, e por aí vai. E o sentido, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Então a força é uma grandeza vetorial, e não podemos esquecer disso jamais, principalmente quando formos calcular lá a força resultante. Outra coisa importante, a força que no caso conseguiu tirar do repouso esse caixote. A força feita pelo rapaz. E poderia também ter colocado um corpo em repouso, um corpo que já estava em movimento. Um exemplo, um goleiro defende uma bola segurando ela. Então a bola estava em movimento, ele segura a bola e coloca ela em repouso. O que mais pode acontecer? Um carro pode conseguir fazer uma curva com a aplicação de uma certa força. A gente vai ver isso daí melhor lá no estudo de movimentos circulares em dinâmica. Certo? Então, pessoal, a força ela consegue alterar o estado de movimento de um corpo. Consegue tirar ele do repouso, consegue colocar esse corpo em repouso, consegue aumentar a velocidade de um corpo. Certo? Então, eu consigo fazer com que ele aumente a velocidade aí, certo? Aplicando uma aceleração nesse corpo. Eu consigo fazer com que ele diminua a velocidade e por aí vai. Eu consigo colocar um corpo em equilíbrio. Tudo isso aplicando uma força. Olha outra coisa importante que conseguimos fazer com uma força. Imagina que está vindo um carro aqui pela estrada e esse carro bate numa árvore. O que acontece? Essa árvore aplicou uma força aí contrária ao movimento desse carro. E o que acontece? Esse carro acabou se deformando. Na batida aí teve uma deformação aqui na frente do carro. Então uma força, além de modificar o estado de movimento de um corpo, ela consegue também deformá-lo. Então, olha só como eu defini aqui força para vocês. Grandeza vetorial, capaz de deformar ou mudar o estado de movimento de um corpo. A unidade de medida, pessoal, para força no sistema internacional é o Newton. E a gente vai usar aqui um N maiúsculo. E para medir força, a gente usa um aparelho chamado dinamômetro, que também falaremos mais em outras aulas. Vamos lá. Classes de força. A gente pode dividir as forças em duas classes aqui. A primeira delas é a classe das forças de contato. Pessoal, o nome é autoexplicativo, né? Tem que ter contato entre os dois corpos que estão interagindo. Sempre as forças surgem aos pares, que a gente vai ver melhor lá na aula de ação e reação, e sempre da interação de dois corpos. Então, olha só. Sempre que tiver contato, tem força de contato. Então, um exemplo. Eu coloco uma maçã em cima de uma mesa. A mesa empurra essa maçã para cima, assim como a maçã empurra a mesa para baixo. Isso daí é uma força normal, que depende do contato. Olha só, vou empurrar esse bloquinho aqui. Sem o contato eu não ia conseguir empurrar ele. Só com a força da mente não ia ter como, né? Olha só, esse cara aqui, ele aplica uma força no saco de pancada, só que tem que ter o contato. Sem isso não aconteceria. E tem, pessoal, forças que não dependem do contato.
elas acontecem mesmo à distância, certo? E olha só, um corpo exerce sobre o outro também. E essas forças a gente chama de forças de campo. Olha só, um exemplo é a força magnética. Você consegue lá um ímã atrair outro, ou atrair um pedaço de ferro através da força magnética. E essa força não precisa os corpos estarem em contato para um exercer sobre o outro. Olha só a força elétrica, a mesma coisa. Eu tenho um corpo lá eletrizado positivamente, um eletrizado negativamente. O que acontece? Um atrai o outro, certo? Ou se os dois tiverem o mesmo sinal, dois positivos, dois negativos, um repele o outro. E eles não precisam estar em contato. Essa aula aqui de força elétrica você consegue também ver aqui no canal. E também aqui uma força que vamos estudar muito aqui no nosso curso de dinâmica, que é a força-peso, que é uma força aí de atração gravitacional. E essa força aqui não precisa também dos corpos estarem em contato. Tanto é que se eu soltar aqui uma borracha, uma caneta, ela vai cair. Por quê? Porque a Terra vai estar atraindo ela. Certo? Então a gente tem forças de contato, onde os corpos têm que estar encostados um no outro mesmo, senão não acontece. E tem as forças de campo que não precisa elas estarem em contato, esses corpos. Aqui em dinâmica vai ter algumas forças que vão ser muito importantes para a gente. Mas são as únicas que existem? Não. Mas eu vou comentar aqui das principais que vamos estudar no nosso curso. A primeira delas é o que eu acabei de falar, né? A força-peso, certo? A força-peso é a atração gravitacional de corpos que têm massa, né? Então, por exemplo, a Terra vai estar atraindo, por exemplo, essa bolinha aqui. Certo? Então, essa bolinha vai ser atraída aqui pela Terra, do mesmo jeito que a Terra vai ser atraída por ela. Então, a gente tem aqui uma força-peso. E essa força-peso é medida em Newton. Ah, professor, mas então quando eu vou numa balança lá que eu tenho 80 quilos, 70 quilos, não é o peso? Não, aquilo lá é a massa. O que é medido em quilograma é a massa, que está relacionada com a quantidade de matéria de um corpo. O peso é uma força, certo? A força aí, no caso, que a Terra está te atraindo. E para você calcular o peso, é muito simples. Basta você multiplicar a massa, que vai ser dada em quilograma, então, o que é medido em quilograma, que você mede na balança, é a sua massa, vezes a gravidade. No caso, aí você vai pegar a gravidade da Terra, certo? Que é em torno aí de 9,8, mas muitas vezes vamos aproximar para 10. A maioria dos exercícios vai pedir para vocês usarem como 10, mas é próximo de 9,8. Certo? E o peso, como eu falei para vocês, é medido em Newton, porque é uma força. Outra coisa importante. Se você mudar de planeta, por exemplo, eu saio da Terra e vou para Júpiter, a gravidade em Júpiter é diferente da gravidade na Terra. Se eu vou para Saturno, a gravidade é outra. Se eu vou para a Lua, a gravidade é outra. Então, o lugar que eu estou, certo? O planeta, o astro que eu estou, apresenta uma massa, um raio diferente, então vai ter o quê? Uma gravidade diferente, um campo gravitacional diferente. Consequentemente, o peso naquele local vai ser diferente. Então, o meu peso aqui na Terra não é igual ao peso em Júpiter, não é igual ao peso na Lua, certo? O peso lá vai ser diferente. Por quê? Porque a gravidade é diferente. Agora, a massa, não. A massa é igual em qualquer lugar. A minha massa é igual aqui na Terra, é igual na Lua, é igual em Júpiter, isso não muda. Mas agora o peso muda, por quê? Porque a gravidade muda. Então, se eu estou multiplicando aqui por um número diferente, consequentemente vai me dar uma força-peso diferente. Força normal. Outra força aí que veremos muito aqui no nosso curso de dinâmica. Pessoal, força normal é uma força aí entre um corpo e uma superfície de contato. Então, é uma força de contato. Certo? Por exemplo, se você empurrar uma parede, essa parede vai te empurrar. Essa força é uma normal. Se você tem lá, aqui no caso, um livro sobre uma mesa. Esse livro empurra a mesa para baixo, a mesa empurra ele para cima. E essa força que a mesa está fazendo sobre ele é a força normal, que a gente vai representar aqui por um N. Como as forças são grandezas vetoriais, quando a gente coloca a letrinha aqui do lado da seta do vetor, a gente coloca essa setinha em cima para representar que é um vetor. Se não tivesse setinha em cima, a gente estava falando apenas do módulo, que é o valor numérico. Certo? Então, força normal é uma força que uma superfície faz sobre um corpo. Certo? É uma força entre superfícies.
E olha só que interessante. O nome normal vem do seguinte, essa força sempre faz 90 graus com a superfície. Certo? É como se a superfície empurrasse o corpo e essa força faz 90 graus com ela. Certo? Então, sempre aqui 90 graus com a superfície. No caso aqui, a superfície da mesa, né? Então, essa superfície aqui faz 90 graus com a força normal. Então, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Sempre. Não esqueçam disso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse plano inclinado, aonde que vai estar normal? Olha como está a superfície aqui. Está na diagonal, né? Então, a normal tem que estar aqui, ó. Certo? Ó, sempre fazendo 90 graus com a superfície. No caso aqui, essa superfície inclinada. Porque tem gente que acha que a normal é sempre para cima. Sempre contrário ao peso. Certo? No caso do peso, a gente sempre marca ele apontando para baixo. Certo? Então, o peso sempre aponta para o centro da Terra. Esse nunca vai mudar. Porém, a normal, sim. A normal sempre tem que fazer 90 graus com a superfície. Certo? E como que eu vou calcular a normal? Depende da situação. Eu vou fazer uma aula só de força normal. A gente vai analisar várias situações e a gente vai usar muito as leis de Newton para determinar essa força normal. Outra força importante, a força de tração. Pessoal, força de tração é muito simples. É sempre uma força que é transmitida através de um fio, de um cabo de aço, de uma corda, de um barbante, de uma corrente ou algo do tipo. Por exemplo, esse cara aqui amarrou esse fio nesse bloco. Então ele consegue puxar o bloco, certo? Usando aí esse fio. E essa força que ele vai fazer através do fio é a força de tração. A gente vai usar aqui um T maiúsculo. E a setinha em cima para mostrar que é, no caso aqui, um vetor. Pessoal, outra coisa importante. A tração, sempre você vai marcar ela na direção da corda e saindo do corpo. Por que saindo do corpo? Porque você consegue usar uma corda, um fio, só para puxar um corpo. Você não consegue usar uma corda para empurrar o corpo. Certo? Você não vai conseguir tensionar essa corda aqui se você empurrar o corpo, né? Então, sempre você vai conseguir puxá-lo. Então, sempre a força você marca na mesma direção da corda e saindo do corpo. Eu gosto sempre de marcar aqui em cima da corda mesmo, para ficar mais fácil de visualizar. Tem outras forças aqui nos corpos? Tem, né, pessoal? Tem o peso aqui para baixo. Tem a normal aqui que a mesa está fazendo, né? No caso aqui vai ser para cima, porque tem que fazer 90 graus com a mesa. Mas a força que eu estou mostrando aqui para vocês agora é a força de tração. Força elástica. Pessoal, a força elástica ela vai ser sempre uma força transmitida através de uma mola ou de um elástico. Certo? É parecido com a ideia de força de tração. Porém, olha só, a força elástica ela pode ser ou empurrando o corpo ou puxando o corpo. Por que eu quero dizer isso? Imagine que eu tenho uma mola aqui. Essa mola aqui ela está no tamanho normal dela. Então, por exemplo, se eu comprimir essa mola, o que vai estar acontecendo? Ela vai estar empurrando esse corpo depois, se eu soltar. Então, imagina assim, eu empurrei o bloquinho para cá. Se eu soltar ele, essa mola vai empurrar esse corpo. Então, a força elástica aqui seria um empurrão. Então, seria para a direita. Certo? Vou usar o F e L aqui para representar a força elástica. Agora, olha só. Se eu pegar aqui essa mola, colocar um corpo e eu esticar essa mola, estender ela, o que vai acontecer? Se eu soltar, ela vai puxar o corpo. Certo? Então, uma força aqui de puxão. Então, o que acontece? Eu vou ter agora ela fazendo uma força no sentido contrário. Então, é o contrário da corda, pessoal. Aqui em cima da corda, você só consegue puxar o corpo. Agora, aqui na força elástica, eu consigo tanto empurrar ele quanto puxar ele. Depende se eu comprimi a mola ou estiquei ela. Certo? Eu estou tirando ela do tamanho normal aqui. E essa força elástica, a gente consegue determinar ela pegando o quanto que eu deformei a mola e multiplicando aqui, no caso, pela constante elástica da mola, que é como se fosse um RG da mola, que depende de cada uma aí. E eu vou mostrar isso melhor para vocês na aula de força elástica, mas é simplesmente calculando a força elástica, multiplicando o K, que é a constante elástica, vezes o X, que é a deformação da mola. Mas fiquem tranquilos que veremos isso daí bem a fundo nas nossas aulas. E a força elástica, você sempre marca ela também, fazer a setinha dela, na direção da mola. Aí você vê se a mola está empurrando ou está puxando o corpo, para saber o sentido.
E para finalizar aqui, a força de atrito. Pessoal, a força de atrito sempre vai aparecer para impedir o movimento, certo? Para dificultar o movimento. Então ele sempre vai se opor ao movimento de um corpo. Então, por exemplo, se eu jogar esse livro aqui, ele está se movimentando para a direita. Para onde que vai surgir uma força de atrito? Vai surgir para a esquerda, para tentar diminuir esse movimento, certo? Até esse livro aí parar. Então, por exemplo, quando você chuta uma bola num campo e essa bola está indo rasteira, ela não vai parar uma hora? Por quê? Porque tem força de atrito, contrário ao movimento. Essa força de atrito sempre vai tentar diminuir esse movimento. Outra coisa, força de atrito não aparece só quando o corpo está em movimento. Às vezes, quando você quer movimentar um corpo, essa força de atrito também surge. Por exemplo, se eu empurrar um caminhão, eu não vou conseguir movimentar ele, mas teve força de atrito lá para impedir esse movimento, que a gente chama de atrito estático. Agora, quando ele está em movimento, aí é atrito dinâmico ou cinético, que veremos também bem a fundo aqui nas nossas próximas aulas, certo? Mas então a força de atrito sempre se opõe ao movimento. E, por exemplo, se eu pegar essa mesa aqui, polir ela, deixar ela mais lisa, o que acontece? O livro vai deslizar com mais facilidade, ou seja, eu diminuir a força de atrito. Se eu for lá e começar a riscar a mesa, deixar ela mais rugosa, mais áspera, o atrito aumenta. Então essa força de atrito aí depende da superfície de contato. Se ela está lisa ou não, certo? Pessoal, agora vamos falar sobre forças internas e forças externas. O que é isso? Imagina que eu tenho um sistema onde eu tenho apenas esse caixote e a Terra. Qualquer outro corpo não faz parte desse sistema. O que vai acontecer aqui? Quais são as forças aplicadas no caixote e aplicadas na Terra? Pessoal, primeiro tem a força peso no caixote. Por quê? Porque a Terra vai estar atraindo todos os corpos, né? Inclusive o caixote. Então, a Terra vai atrair o caixote com a força peso. Sempre você marca a força peso apontando para baixo, apontando para o centro da Terra. Pessoal, sempre o corpo vai estar sujeito à força peso. Qualquer exercício que pedir para você marcar, provavelmente vai ter o peso. Por quê? A única forma de você não ter a força peso é você ter um corpo muito distante de tudo. Certo? Distante da Terra, da Lua, de qualquer lugar. Aí você não teria força peso. Do contrário, sempre vai ter. Outra coisa importante. Força normal. Não tem um contato aqui com a superfície, com o solo desse caixote? Então, o que acontece? Para esse caixote não entrar na Terra, a Terra empurra ele para cima. E essa força é a força normal, que faz 90 graus aqui com o solo. Certo? Por isso tem que ser para cima, porque o solo está na horizontal. A força N que aponta para cima. Então já marquei as forças no caixote. Tem força de tração? Não, né? Porque não tem corda. Tem força elástica? Não, porque não tem mola. Tem força de atrito? Não, porque não tem nem movimento, nem tendência de movimento. Então é apenas normal e peso. Agora vamos marcar aqui na Terra. Pessoal, do mesmo jeito que a Terra está atraindo o caixote com a força P, o caixote atrai ela com a mesma força. Certo? Então eu vou chamar aqui de menos P. Lembra que em física, ou qualquer estudo que envolva vetores, né, não só em física, mas um vetor, quando você coloca o sinal negativo, não é que o valor é negativo daquele vetor, e sim que o sentido é o contrário. Então se eu tenho um peso aqui para baixo, o menos P tem que ser para cima. Certo? Então você tem aqui a força aplicada na Terra. Do mesmo jeito que a Terra empurrou aqui com força normal para cima o caixote vai empurrar a força. O caixote vai empurrar a Terra com a força menos N. Por que menos N? Porque é o sentido oposto do N. Certo? Isso aqui é um par de ação e reação, pessoal. O N e o N. Isso é o menos N e o N. Certo? Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, mesma direção, porém os sentidos são opostos. A mesma coisa com o peso. Mesmo tamanho, mesma direção, todo mundo na vertical, só que os sentidos são opostos. Então o que acontece? Qualquer uma dessas forças aqui, P, menos P, N, menos N, eu falo que são forças internas. Por que são internas? Porque são corpos do sistema que estão exercendo elas sobre outros, que também fazem parte do sistema. Agora, olha só, se eu colocar aqui uma pessoa empurrando esse caixote, ele não faz parte do sistema. Então, imagine que ele faz aqui uma força F para empurrar o caixote. Essa força F aqui não foi feita por ninguém do sistema. Quem que é o sistema? O caixote mais a Terra.
e essa pessoa não faz parte. Então essa força F aqui eu chamo de força externa, que é uma força feita por um corpo que não faz parte do sistema, sobre alguém que faz parte do sistema. Então sempre que eu falar força externa, pensa assim, alguém que não faz parte do sistema está fazendo uma força sobre um corpo pertencente ao sistema. Pessoal, também é muito importante vocês saberem como calcular uma força resultante. Mas o que é uma força resultante? O conceito é bem simples. É a somatória de todas as forças. A soma de todas as forças. Porém, o que acontece? As forças não são grandezas escalares. Então, não é soma algébrica. É uma soma vetorial. E para somar vetores, você tem que levar em consideração módulo, que é o tamanho, a direção, certo? Que é a reta que eles estão, vertical, horizontal, diagonal, e o sentido. Para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Então, sempre tem que levar isso em consideração. É assim que calculamos uma soma vetorial. E para achar a força resultante, precisamos fazer uma soma. Então, você vai somar todos os vetores. E para isso, vocês precisam relembrar as nossas aulas sobre vetores. Eu vou fazer uma revisãozinha aqui rápida. Então, vamos lá. Imagina que a gente vai ter só duas forças, que eu vou usar nos exemplos. Mas pode ser que eu coloque uma delas só. Então, eu vou falar aqui, ó, F1 sempre vai ser 3. E F2 sempre vai ser N. Quando eu não coloco a setinha aqui em cima, porque eu estou falando do módulo. Então, F1 é 3 newtons, é o tamanho. F2 é 4 newtons, é o tamanho dela. Certo? Vamos lá. Primeiro, eu quero achar a força resultante aqui, nesse caixote, sendo que eu apliquei apenas F1. Aqui não vai ter o F2. Quanto que é a força resultante? Pessoal, seguinte. Se eu só tenho uma força, ela é a própria força resultante. Certo? Então, se eu só tenho F1, a F1 é a força resultante. Então, a força resultante vai ter o tamanho de F1, que é 3 newtons. De novo, ó, quando eu represento o vetor, eu coloco a setinha em cima. Quando eu quero o módulo, eu tiro a setinha de cima, e apenas o valor numérico. Então, o módulo da força resultante, o valor dela, é o mesmo de F1, que é 3 newtons. E para onde que ela aponta? Ué, pessoal, se a força resultante é o próprio F1, então significa que aponta para a direita também, e é horizontal. Então, a força resultante, aqui, ó, é o próprio F1. Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Certo, pessoal? Então, esse FR aqui é a soma de todas as forças, mas a única força que eu tinha era o F1. Agora, exemplo B. Pessoal, eu tenho forças agora em sentidos opostos. Um para a esquerda e um para a direita. Valeria a mesma coisa se fosse um para cima e um para baixo, ou na diagonal aqui também com sentido oposto. Então, pessoal, sempre que eu tiver duas forças em sentidos opostos, como que eu acho a força resultante? Você vai subtrair o módulo delas, certo? E aí vai prevalecer a direção e o sentido da maior força. Certo? No caso aqui, a maior força é o F2, que vale 4. Então, o que você vai fazer? Você vai subtrair elas, pega a maior menos a menor. Então, F2 menos F1, né? Porque o F2 vale 4, o F1 vale 3. Então, a força resultante vai ser 4 menos 3. E 4 menos 3 é 1. Então, pessoal, a força resultante tem que medir 1 newton. Mas, professor, não é uma soma, por que eu estou subtraindo? Pessoal, você está subtraindo porque é uma soma vetorial. Você tem que analisar a direção e sentido também. Então, olha só, vai ser 1 newton, mas para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, por quê? Porque o F2 é maior que o F1. Então, essa força resultante aqui tem o tamanho menor, né? Porque ela é de 1 newton apenas, né? Então, eu faço ela menor que as outras, certo? Ela é horizontal e aponta para a esquerda porque F2 é maior. E se eu tivesse mais de duas forças? Aí você vai resolvendo aos poucos, certo? Letra C. Pessoal, que na letra C a gente tem duas forças que têm o mesmo sentido. E quando você tem dois vetores aí que têm o mesmo sentido, ou seja, apontam para o mesmo lugar, é bem simples. Basta você somar o módulo deles, que vai te dar o módulo da força resultante. E qual que é a direção e o sentido da força resultante? A mesma desses vetores. No caso aí, horizontal para a direita. Ah, e se fosse os dois para cima? Aí seria vertical para cima e por aí vai. Então vamos lá. Força resultante, o módulo dela vai ser o módulo de F1 mais o módulo de F2. F1 vale 3 e F2 vale 4 newtons. Somando aqui vai dar 7 newtons.
Então a força resultante tem que ser horizontal para a direita e tem que medir 7 newtons. Como 7 é maior que 3 e 4, né, eu faço aqui o vetor maior. Certo? Faço proporcional. Para mostrar que a força resultante é maior do que o F1 maior que o F2. Mas lembra que é a soma dos dois que deu isso aqui. Outra coisa importante, pessoal. Vocês viram que quando a gente subtraiu as duas forças, deu 1. Certo? No exemplo B. E quando a gente somou, deu 7. Então, qualquer força resultante dessas duas tem que dar um valor entre 1 e 7. Que é o menor quando é 1, que é a subtração. O maior é 7 quando é a soma. Por que eu falo isso? Porque quando tiver algum outro ângulo, porque quando está para o mesmo sentido, a gente fala que é 0 graus o ângulo entre eles. Quando está no sentido oposto, é 180 graus. Qualquer outro ângulo entre as forças vai dar um resultado entre o menor valor, que é a subtração, e o maior valor, que é a soma deles. Pessoal, por que eu falei isso? Porque aqui na letra D, olha só, eu coloquei duas forças fazendo 90 graus entre elas. Ou seja, elas são perpendiculares. Então tem o F2 e F1. F2 é vertical para cima, F1 é horizontal para a direita. Para calcular o módulo da força resultante nesse caso, é só fazer um Pitágoras. Certo? No caso aqui, o módulo da força resultante vai ser o módulo de F1 ao quadrado mais o módulo de F2 ao quadrado. Como o F2 mede 4 e o F1 mede 3, né, vai dar aquele triângulo 3, 4, 5. Tem que dar 5 aí para a força resultante, 5 newtons. Mas vamos calcular aqui caso você tenha esquecido. Então F1 vale 3, né? O F2 vale 4, como está lá no enunciado. Estou usando sempre F1 como 3, F2 como 4 nesse exemplo. Então vamos lá. 3 ao quadrado, 9. E 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 dá 25. E aí eu preciso tirar a raiz, né? Porque aqui está a força resultante ao quadrado. E a raiz de 25 é 5. Então a força resultante tem tamanho de 5 newtons. Eu achei o módulo. Mas e a direção e o sentido? A direção é a mesma da F2? É a mesma da F1? Não, pessoal. A direção tem que dar uma diagonal entre esses dois aí. E como que eu vou descobrir isso? Da seguinte maneira. Eu vou usar a regra do paralelogramo. Primeiro eu tenho que verificar que os dois vetores têm a mesma origem. Eu coloquei os dois aqui com a mesma origem. Senão você tem que usar lá a regra do polígono. Certo? Então eu vou usar aqui a regra do paralelogramo. Vou fazer um pontilhado paralelo com F1, aqui na pontinha do F2. E vou fazer um pontilhado paralelo com F2 aqui na pontinha do F1. Certo? Fechei aqui um paralelogramo. E agora o que acontece? Eu vou traçar aqui uma diagonal saindo da origem comum. E a pontinha da seta tem que estar aqui no pontilhado. Então sai da origem comum e a pontinha da seta aqui no pontilhado. Essas aulas também você consegue ver lá nas minhas aulas sobre vetores. Como fazer a regra do paralelogramo. Certo? Então, a força resultante tem que estar aqui na diagonal entre as duas forças. Certo? E mede 5 newtons. Mas eu vou fazer Pitágoras quando o ângulo entre as forças for de 90 graus. E se for um outro ângulo? For 60 graus, for 30 graus, for 50 graus, como que eu devo resolver? Certo? Porque aqui a gente viu que 90 faz Pitágoras, 180 eu subtraio, 0 eu somo e outro ângulo. O que você faz? Inclusive, isso que eu vou explicar aqui serve para os exemplos anteriores também. Se você usar essa regra, você consegue resolvê-los. Mas vamos lá. Aqui eu tenho F2 e F1 na letra E, e eles fazem 60 graus entre eles. Como que eu vou achar o módulo da força resultante e conseguir desenhar essa força resultante? Da seguinte maneira. O módulo eu vou resolver aqui fazendo o teorema dos cossenos. Só que sem usar o sinal negativo aqui, né? No teorema dos cossenos aqui é menos. Só que aqui, para a gente trabalhar com forças que têm a mesma origem, eu vou usar o sinal de mais. Então vai ser força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de F1 vezes o módulo de F2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. E esse ângulo entre eles é o ângulo de 60 graus. Certo? Então vamos lá. Pessoal, o cosseno de 60 graus é meio, é 0,5. Ok? Então vamos substituir os valores. O F1, a gente está usando o módulo sempre igual a 3. E o F2, o módulo sempre igual a 4. E o cosseno de 60 vai ser 0,5. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? Que é F1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, porque é o F2 ao quadrado, mais
2 vezes 3, que é o F1, vezes 4, que é o F2, vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Certo? Aqui 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E 2 vezes 3, no caso, vai dar 6. Certo? Vezes 4, 24. Vezes meio, dá 12. Aí somando, no caso aqui, 9 mais 16 dá 25. Mais 12 vai dar 37. E aí eu vou tirar a raiz. Então, pessoal, a força resultante vai ter o módulo aqui, no caso, raiz de 37. Como não deu uma raiz exata, eu preferi deixar aqui em raiz de 37 mesmo. E nem dá para decompor também. Certo? Ou você tira a raiz lá, vai dar 6, alguma coisa, 6,1 por aí. Certo? Então, no caso aqui, vai dar raiz de 37 é o módulo da força resultante. E a direção e o sentido da força resultante? Pessoal, usa a regra do paralelogramo. Vai lá na pontinha do F2, desenha um pontilhado paralelo com F1, do mesmo tamanho. Vai aqui no F2, desenha um pontilhado paralelo com o F2 do mesmo tamanho. Aí você vê aqui onde eles vão se encontrar. Certo? Aí eu vou pegar agora a origem comum dos dois vetores. Para fazer a regra do paralelogramo, eles têm que ter a mesma origem. Então eles começam aqui. E eu vou traçar essa diagonal. Certo? A pontinha da seta sempre em cima aqui do pontilhado. E a origem aqui junto com a origem comum dos outros vetores. Então a força resultante é nessa diagonal aqui. Certo? E mede quanto? Raiz de 37 newtons. Pessoal, essa regra dos cossenos, como eu falei para vocês. Se fosse 90 graus, quanto que é o cosseno de 90? Ia dar 0, né? Aí o que ia acontecer? Você ia zerar essa parte aqui, ó. Aí ia dar o Pitágoras, né? Que é o que a gente fez lá quando é 90 graus. Ah, se fosse cosseno de 0. Pessoal, aí o cosseno de 0, no caso aqui, ia dar 1. Aí ia dar 1 mais o outro. Se fosse cosseno de 180, ia dar menos 1. Aí ia dar um vetor menos o outro no final. Então, isso daqui serve para os outros modelos que a gente fez antes. Os outros exemplos também. Mas se a gente sabe um jeito mais fácil de resolvê-los, não precisa ficar aplicando isso aqui. Isso aqui eu deixo para vocês aplicarem sempre, que é um ângulo aí diferente de 90, diferente de 0, que é quando eles estão no mesmo sentido, e diferente de 180, que é quando eles estão no sentido oposto. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!